É, Eu pode vou se ser apresentar, breve. Tamara. Meu nome é Tamara, eu sou aqui de Volta Redonda, Rio de Uau. Janeiro. Eu sou engenheira metalúrgica por formação, tenho mestrado também em engenharia metalúrgica, e eu passei por área de qualidade, forjamento, e fiquei 10 anos trabalhando com Primavera na CSN. E agora eu estou há 2 anos prestando serviço à Petrobras como coordenadora de PMO. E por isso, né, eu gostaria de aprender essa parte de riscos também, que é uma área que sempre me encantou, né? Então, o objetivo de estar aqui é aprender um pouquinho sobre o Primavera Risk. Não, muito bom. Parabéns. E pelo período que você trabalhou aí na CSN, deve ter trabalhado com o nosso chefe lá, o Natália, o Sacani. Conheceu o Marcelo Sacani? Na Tamara. verdade, não, aqui, eu não sei se ele Não, é daqui de Volta Redonda, eu não era conheci ele, não. de volta redonda, assim. Na UPV mesmo. Ah, legal. É, não, legal. Que aqui, quando eu tenho alguns problemas de primavera, tenho problema com primavera P6. O cara, quando a gente recorre, ele já passou por todo tipo de, 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 de problemas em projetos e falou assim: não, isso aí na época lá no UPV acontecia isso aí também. Quando ele falava UPV, ó, Usina Presidente Vargas, você fala, ixi, é das antigas isso aí. É isso mesmo. Volta a falar, a gente comentou um pouco mais cedo sobre os grupos, a gente ter essa comunidade, né, esses grupos mesmo para trocar ideia e compartilhar tanto network, currículo, emprego, mas principalmente quando a gente tem algum clash, algum problema assim, não estou conseguindo fazer aqui, travou. Aí tira um print e joga no grupo. Cara, não dá 2, 3 minutos, aparece uma pessoa e fala assim: Ih, já vi isso aí antes, já me aconteceu. E aí a pessoa dá a solução. Eu falo porque encurta o problema. Acho que teve umas 2 semanas aí, eu tive um. Cara, é o que mais está acontecendo com o Primavera P6. Só um parênteses. O Primavera P6 hoje ele tá em cloud, e é em nuvem. E quando oscila a internet um pouquinho que oscilar a sua internet, ele perde a conexão. Aí ele vai dar um erro. Aí dependendo do erro, ele fecha a janela rápido. E quando a gente abre, aí às vezes fica dois Primavera abertos ao mesmo tempo. E você não consegue fazer o login. Vai clicando. Direto as pessoas me procuram. Não estou conseguindo aqui, ó, clicar e colocar meu login e senha. Aí eu falo só. Lógico que deve ter outro jeito. Mas a versão brasileira que eu sempre achei é Ctrl Shift ESC, que é o gerenciador de tarefas. E aí vai lá e finaliza. Força ele finalizar. Aí passa 5, 6 segundos. Observe que o ícone do P6 do lado direito ele some. Aí você vai conseguir abrir de novo. Assim, são coisas que estão acontecendo recente e todo mundo, assim, de norte a sul, de onde eu tenho conversado, tá acontecendo esse erro, né? Como se tivesse dois Primavera abertos ao mesmo tempo e não tem como você fazer o login. E aí são coisas assim que a gente vai descobrindo, vai perguntando e vai conseguindo solucionar e encurtar um pouco o retrabalho nosso. Tá? Mas alguém gostaria de se apresentar, pessoal? Fique à vontade. Então, então vou dar início aqui. É, Primeiramente, bem-vindos, boa noite. A aula de hoje, ela é específica do Primavera Risca Análise. A gente está com uma sequência eu pelo menos estou com 6 aulas grátis só nesse mês, então é muito. Eu falo que é o tempo que a gente senta para preparar o conteúdo, porque tem que ser um conteúdo de qualidade, uma entrega nossa melhor qualidade. Ontem teve uma de RDO, na segunda-feira vai ter outra de medição. Eu vou falar sobre planilhas de medição, controle de medição. No sábado que vem, eu vou falar especificamente de construtibilidade. Então, no finalzinho, eu vou deixar os links aqui com todos. Vou deixar também meu celular para vocês se conectarem comigo, assim, para eu poder passar os itens, e principalmente no LinkedIn. O LinkedIn eu movimento demais. Nossa, eu tenho elogiado muito a rede do LinkedIn, que ela tem um alcance muito forte. Eu percebi essa hoje. Hoje eu fiz uma publicação, era de manhãzinha, e falei assim: vou fazer o último anúncio dessa aula de hoje, que a gente tinha que encerrar o link, né? A gente encerrou o link às 4 horas para poder circular para todos o e-mail de acesso. E aí, quando eu olhei, assim, eu fiz a postagem de manhã, praticamente, e já deu mais.
3.000 visualizações, assim, nem se fosse Instagram ou outra mídia, eu não teria um alcance tão grande. Porque quando eu falo assim, ó, eu fiz a postagem do Primavera Risca Análise, e na minha rede ela chegou para 3.000 pessoas. Só que o que é legal é que é 3.000 pessoas de público nichado, é público selecionado. Então são pessoas, assim como nós, que estão atuando na área de projeto. Não está indo assim, se eu fizer a mesma postagem no meu Instagram lá, ele vai chegar até para minha mãe, para minha tia, para alguém assim que nunca ouviu falar em nada. Mas aqui não, aqui, quando a gente posta no LinkedIn, ele está entregando para quem é nichado daquela área. Então, o network é muito forte. Eu falo assim, ó, entre no LinkedIn e se conecte com pessoas. É importante. Vamos lá. Primeiramente, sobre a Saleta Edu, ela é uma empresa de educação especificamente voltada para a área de engenharia e gestão de projetos, e ela tá no mercado como Saleta Edu desde 2015. Ela foi impulsionada pelo Ítalo Coutinho, e ela faz parte, né, da parte da Saleta Engenharia e Serviços, que é uma empresa de consultoria, e ela tem parte também na área de tecnologia, com software, com sistemas. E a gente faz educação executiva e operacional, bem voltado na área de engenharia, construção, suprimento, obras, a área de gestão, de segurança do trabalho, a área de análise de pleitos, de auditorias, toda essa parte. O nosso lema, ele é conhecimento e experiência para gerar engenhosidade. Eu estou com a camisa da Saleta agora, e aqui atrás a gente tem escrito essa frase: conhecimento e experiência que geram engenhosidade. Já estou na Saleta há 1 ano e meio, e o forte meu é na área de Primavera Risca Análise, Primavera P6 e toda a parte de 4D e construtibilidade. Então, a experiência que eu tenho em planejamento, vamos trazer aqui para o time. É... Espera aí, só fechando aqui outros alunos que ficaram sem o link. Sobre mim, um disclaimer aqui, isso é importante. Eu já penso numa pessoa que já assinou muito compliance nessa vida. Eu assinava compliance sem antes ter o nome de compliance. Mas como eu gosto muito de compartilhar, informar, e essa área nossa, a gente sempre tem que buscar cases, né? Buscar exemplos um pouco real, coisas que já passou. Então, já deixo informado que tudo que eu apresentar aqui, principalmente de valores, de prazo, né, duração de atividade, a própria descrição de uma atividade, algum código que você vai ver de um pacote, de um Activity ID, um Activity Code, ou o que vocês virem por aqui, entenda que são valores e dados fictícios, e principalmente os dados de prazo, né? Você olha assim, a montagem de uma base civil, 10 dias. Cara, é fictício, é só para a gente simular o software. Não tome isso como índice de produtividade, não tome isso como referência, não tome isso como algo para vocês usarem no dia a dia real. Porque aqui, primeiro, é só para efeito didático para a gente utilizar no software, utilizar no próprio sistema em si, que é o software da Oracle. Então, já deixando claro, assim, a Saleta Engenharia e Serviços, eles não se responsabilizam por nenhum dano causado, direto ou indiretamente, pela não observar essa nota. Tá? Porque já me aconteceu em curso, o pessoal viu lá um, no curso do Primavera PC, a gente faz um exercício de montagem de estrutura metálica, e lá coloca lá a tonelada e o índice de produtividade. Não tome aquele índice como verdade. Isso vocês têm que avaliar sempre no projeto de vocês. Tá bom? Um pouco sobre mim. Eu sou o Gleidson, um ponto que eu sempre falo em todos os cursos. Deixa eu só Desculpa ativar. atrapalhar, Gleison, Eu vou acho que ativar tem vou ativar o mudo aqui. Agora que eu percebi, foi o ruído. Obrigado. né? Obrigado pelo feedback. Tudo que eu faço hoje, assim, eu faço com muita gratidão, muita honra. Meus pais, eles me deram melhor educação em vida. Eu estudei sempre em escola pública, e
tudo tudo que eu faço hoje, assim, faço muito em honra a eles, né? Agradecendo demais pela vida que eles me deram. E hoje o que eu faço, assim, eu faço muito bem, faço com maestria, faço com muito paixão, muito entusiasmo, muito prazer. E eu dou muita honra aos meus pais aqui, com relação a esse curso, principalmente de hoje, e todos os outros que eu tenho feito. Então, eu sou o Gleidson, eu nasci em Patinga, eu sou da região do Vale do Aço, uma região muito siderúrgica. Cresci lá na siderúrgica, fiz Senai e trabalhei na siderúrgica e depois eu migrei para o setor de mineração. Deixa eu só mudar um item aqui da tela. Espera aí, só um minuto. Compartilhar a tela de novo aqui. E aí, minha formação em engenharia de produção, sou engenheiro de produção, formei na primeira turma de engenharia de produção lá da Faculdade de Pitágoras, em Ipatinga, foi em 2006, e de lá para cá eu atuei especificamente como engenheiro de planejamento, comecei como engenheiro de planejamento em 2007, e um pouco antes, já em 2005, eu trabalhei num projeto, eu era técnico de planejamento desse projeto, na verdade não era mais projeto, era um programa, era um projeto com vários um portfólio com vários projetos e se tornou um programa, que era na época da Andrade Gutierrez. E hoje, praticamente, eu atuo numa empresa chamada Worley, eu atuo lá como gerente de planejamento. E nessa experiência que eu carrego assim e transmito tudo em curso, em treinamento, em aulas, né, que também dou aula de pós-graduação. Eu entrego muito tudo que eu vivi na área de engenharia, de suprimento e de construção. Vamos falar assim, todo o EPC mesmo em obras, em projetos, eu converto bem essa experiência, a dificuldade que eu passei, vou falar, a experiência que eu passei, na verdade, foi os desafios, as dificuldades, os problemas. Eu converto isso em lição aprendida e entrego isso para vocês em curso, porque eu tenho um grande propósito. Quem é aluno meu já escutou isso, o Jonas e o pessoal, todo mundo que é aluno meu já escutou eu falando assim. No dia que me despertou de eu dar aula, especificamente na parte de engenharia, né, na área de engenharia de planejamento e gestão de projetos, veio em cima de uma dificuldade que eu estava tendo como gestor. A gente estava precisando de contratar pessoas, era na época da pandemia, a gente precisou contratar profissionais e no mercado estava com uma maturidade muito baixa em gestão de projetos. A gente chamava os candidatos e pedir para fazer pelo menos um EAP, falava assim, ó, vamos fazer um EAP, um estrutura analítico projeto. A pessoa não sabia o que é um EAP, não sabia montar um cronograma básico. Então, e aí a gente foi ver a fundo, não era somente aquela pessoa, era o grupo de pessoas, às vezes a universidade que a pessoa formou, as empresas que essa pessoa trabalhou, quem foram os profissionais que essas pessoas passaram, eles não ensinaram muito corretamente. E aí eu falei assim, cara, eu tenho mais que como missão de vida daquela forma de fazer o planejamento correto, ensinar e deixar as pessoas com essa convicção que o planejamento é certo, o planejamento é a força motriz de um projeto. E eu bato muito assim, sou gestor da Natália lá, sabe o quanto que a gente não vê, e a Natália também bate demais nessa tecla, assim, quando alguém fala assim, esse projeto não tem planejamento, cara, a gente abre a boca na hora, já que não tem planejamento, não tem execução, porque a gente planeja e vocês não executam conforme foi planejado. Então, é muito de uma dor nossa, assim, de escutar críticas de como é a profissão nossa, de como é o trabalho nosso, que a gente defende mesmo. Pessoal, olha, não tome isso como verdade. Se alguém está criticando e falando assim, planejamento não serve para nada, cara, essa pessoa ela vai falar não só de planejamento, ela vai falar de segurança, ela vai falar de qualidade, ela vai falar de tudo que não serve para nada. Então, eu estou muito para defender e para elevar a maturidade de gestão de projetos no Brasil e no mundo.
Fala, quanto mais pessoas se capacitarem, igual vocês estão aqui, se capacitando em gestão de projetos, se capacitando em planejamento de obras, de projeto e projeto de capital, quanto mais vocês se capacitarem, vocês vão elevar essa maturidade, vai tornar os projetos de vocês mais competitivos, vai tornar o projeto de vocês numa qualidade melhor. Isso, quando falar competitivo, vão ter melhores prazos, melhores custos, assertividade em cronograma, e para nós, como profissional, isso eleva o salário da gente. Quanto mais capacitado a gente está, quanto mais firme, mais seguro nós estamos, isso eleva até o nosso salário, a qualidade. Eu escutei aí na forma que o Paulo falou, o Paulo Carol falou assim, ele está um pouco seletivo para vir em cursos. Da mesma forma, assim, a gente também está muito seletivo em entrar em empresas. A gente quer entrar numa empresa assim. Ela pode estar bagunçado o que for, num grande propósito, mas a gente bate o olho e fala assim: não, aqui é o lugar que a gente vai vir, vai trilhar e esse caminho que a gente quer. Então, essa confiança que a gente vive hoje, estou transmitindo para vocês e elevem essa confiança, eleva esse acreditar, entendeu? Eleva esse acreditar em gestão de projetos, que isso é um caminho, é um meio que torna as nossas empresas, os nossos projetos um pouco melhores. Tá ok? Então, estão fechando assim, a maioria dos projetos que eu participei, eu vou falar assim, 95% dos projetos que eu participei, era tudo com CAPEX acima de 500 milhões, ou seja, era projeto de 2 bi. Então, eu tive um outro projeto que foi menor, mas foi pontual, né, 6 a 8 meses, mas a maioria dos projetos são tudo projetos que eu participei de 2 a 3 anos. O CAPEX dele em reais era 2 bilhões de reais, então é muita grana circulando em um projeto, é muito ativo sendo comprado. O cronograma são cronogramas sempre gerenciados no Primavera P6. Não se pode gerenciar um projeto acima vamos falar assim, acima de 100 milhões de dólares e você querer utilizar o Project como referência, porque você vai ter inconsistência. O Project ele é um bom software, mas ele tem suas limitações. Agora, para projetos de capital, projetos de valores elevado, recomendo sempre utilizar o Primavera P6 e capacitem nesse software. Eu já atuo no Primavera P6 desde 2008 e não me recordo de depois de ter capacitado disso, nunca ser válido o meu currículo e o meu certificado no Primavera P6. Todas as empresas que eu passei e eu olhava, todos estão pedindo especificamente uma formação, um curso em cima do Primavera P6. Então, os segmentos que eu trabalhei, mineração é subterrânea e também de mina a céu aberto, foram minas de ouro, minas de ferro, minas de níquel e de bauxita, assim, os metais. Tem também o lítio, que a gente não colocou ainda, mas é um segmento que está sendo muito demandado. Atuo como professor de pós-graduação na PUC Minas, são cursos de Capital Project, tem alunos aqui da PUC Minas. É, Planejamento 4D, principalmente no Syncro e o Navisworks, Primavera P6, a parte do framework do BIM, né, que é o próprio BIM 4D, metodologia FEL, o AWP, que eu atuei como consultor de AWP, Workface Planning, Lean Construction e o Last Plan System. Trabalhei na época em 2020, 2021, prestando serviço assim, para Vale e em projetistas também. Então tá aqui o meu LinkedIn. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Se conectem. É, E aí, uma primeira pergunta aqui. A gente já se apresentou um pouco e tal. Eu faço a pergunta para vocês. Para vocês, o que é riscos? Como que vocês qualifiquem aí o que seria o risco? Fala assim, primeiro, o que é risco para vocês? Fala aí aleatório. O que vocês entendem como riscos? Uma Podem abrir o ameaça, microfone. Pode dar errado, né? Ok, pode falar mais aí. uma incerteza, né? Sim. Tudo aquilo que pode, de certa forma,
tem uma probabilidade de ocorrência e pode impactar os objetivos da organização, seja positivamente ou negativamente. Sim. Ok. E aí, em cima disso, o que é gerenciamento de riscos? Lembrando a palavra gerenciamento, gestão, e o que seria gestão de riscos? É a prevenção deles, né? É a análise das possibilidades e a gestão deles, o Pode acompanhamento passar. desde o mapeamento dos riscos até a mitigação. Certo. Isso aí. Boa Controlar, né? contribuição. Controle, né? Boa noite. É poder Boa avaliar e noite. tomar as medidas para evitar esse risco, né? Para que não E aí, ocorra. Carol? Oi, Bem-vinda, bem-vinda. Reconheci obrigada. pela voz aí. Boa noite. Boa noite. Mais alguém pode contribuir aí, pessoal? O que seria gerenciamento de risco? Assim, nas suas palavras mesmo, sem ser by the book. Ok. Agradeço a contribuição. Então, vamos lá. Gerenciamento de riscos de um projeto, eles são... Vamos entender assim, o que seriam os riscos, né? São uns eventos incertos ou condições que, se elas ocorrerem, podem ter impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. A gente tem um projeto, o projeto ele é único, ele é um evento único, ele é empreendido para ter um único esforço, uma única entrega, né, um projeto. Por mais que os projetos sejam iguais em termos de sequenciamento, metodologia ou quantitativos, mas os projetos são únicos, principalmente em questão de tempo, de cronograma, é único. Mesmo que são iguais, não tem como a gente falar assim, ó, implantou 2 projetos iguais, o tempo já é diferente. A época do ano é diferente, o calendário vai ser diferente, então os projetos são únicos. E aí a gente falar sobre risco é entender aquilo que a gente não tem como assegurar que vai estar conforme o planejado. O risco é sempre algum evento incerto para nós. E eles podem ser classificados como ameaças ou oportunidade. Então, lembrando aqui, pegar no tópico aqui do slide, quando a gente tiver falando sobre gestão de risco, quando vocês estiverem escutando o nome risco, vocês traduzem no cérebro de vocês com 2 palavras. A palavra risco, ela é igual a 2 palavras, oportunidade ou ameaça. Então, uma única palavra, ela vai ter dois significados. Então, quando vocês escutarem risco, ela vai ser oportunidade ou ameaça. Lembrando que as ameaças, ela tem que ser gerenciadas. Ela tem que ser tratadas para minimizar essa ameaça, fazer com que ela não ocorra e que, se ela ocorrer, a gente tem que ter o plano de mitigação para minimizar o máximo desse impacto. Então, o risco ele é uma ameaça e a gente tem que gerenciar para minimizar, para reduzir o impacto quando ela ocorrer, e oportunidade. Então, nós temos ameaças e oportunidades. O risco, ele também é oportunidade, porque toda oportunidade ela tem que ser capturada, ela tem que ser trazida para o projeto e fazer com que ela seja potencializada. Então, toda oportunidade ela vai ter um impacto positivo no projeto e a gente tem que conseguir tratar para que ela consiga ser potencializada. Então, faz sentido agora o que seria gestão de risco. Então, quando a gente falar em cima de nós, eu estou falando de risco em projeto. Primeiramente, falar a palavra risco para vocês, traduzam aí no cérebro que é uma oportunidade e uma ameaça. E temos que quantificar esses riscos o quanto antes, né, no início do projeto, em todas as etapas, mas principalmente no início do projeto. A gente tem que ter essa imaginação, essa criatividade para poder quantificar todos os riscos, né, levantar eles. Pois não, Jordi? Ô, Gleison, eu não sei se a aula vai ser dinâmica, se a gente vai poder, às vezes, fazer algum comentário. Pode sim. É, É mas, importante assim, vocês participarem, sim. eu até queria perguntar, né? Porque é o seguinte,
me solicitam muitas vezes, o pessoal mais experiente que eu, para me fazer a planilha de gestão de risco com todos os riscos do projeto. Só que, assim, o difícil, sendo bem sincero aqui, é eu fazer isso aí ser bem real ao projeto. Por quê? Para ela ser efetiva, ela tem que ser uma ameaça ou ela tem que ser uma oportunidade. Se ela for um documento, ela não serve para nada. Tipo assim, só um documento que é um entregável obrigatório, então ela já não serve para nada. Não, exatamente. Então, assim, estou aqui para realmente aprender a fazer uma boa análise de risco para conseguir influenciar com ela. Sim. Para ela cortar essa chave, porque eu vejo que há muitos gerentes de projetos, às vezes, é obrigatório, tem que fazer, vamos fazer e sim tem para lá, faz o mais simples possível. Então, eu estou aqui nessa aula aqui já pensando como que eu posso melhorar na minha gestão de risco justamente para isso aí. Porque eu quero que ela sempre seja ou uma oportunidade ou uma ameaça. Sim. Se ela não está sendo nada disso, não está bem feita, né? Acho que a leitura que eu estou fazendo é essa aí. Ok. Perfeito, perfeito. Ao longo dos slides, você vai ter essa resposta comigo, tá bom? Obrigado. Beleza, Professor, beleza. Aí, professor, José, pode falar, José. Eu queria contribuir rapidinho. Boa noite a todos. Sobre essa condição de análise de risco, o envolvimento do time, acho que fundamental para que o gerente de projeto consiga ter, né, a essência, o néctar ali daquele item, né? Mas, pelo que eu entendi, você vai passar pelos slides aí. Não, você está contribuindo bem. E aí, ó, olha só, na gestão de risco, a gente tem o como fazer, tá? E respondendo um pouco o que o Jorginho perguntou, né? A gente tem uma fórmula, o como fazer. Tá? No slide ali eu vou colocar os tópicos. Ele tem o que fazer, porque ele está vindo de um guia, de umas boas práticas que hoje que é do PMI, do PMBOK. O PMI é Project Management Institute, é o Instituto de Gerenciamento de Projeto, só para dar uma contextualização. O PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ele fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi criado nos Estados Unidos na década de 60, principalmente na época do lançamento Apollo, acho que Apollo 11, nos projetos do Apollo em si, para poder contribuir com o lançamento do homem à Lua. O que eles fizeram? Estudiosos, engenheiros, pessoas contribuíram e se reuniram para criar um instituto. Vamos começar a fazer boas práticas aqui para que todo projeto que a gente fizer, a gente pega essas boas práticas e isso como um guia para a gente começar a se tornar melhor. É o lance do PDCA, é melhoria contínua, aquela espiral constante mesmo. É melhoria contínua a todo momento. E existe hoje esse instituto já está há muitos anos e ele tem um guia, o guia ele sempre é revisado, o mais recente é o da 7ª edição, e nele vai falar sobre vários processos de projeto, de planejamento e também as áreas de conhecimento de gestão de projetos. Ela começa desde a área de integração, escopo, risco, qualidade, recurso. Então, dentro dessa área de risco que está no PMBOK, é um livro, é um guia de boas práticas, dentro disso, eu conheço pessoas que foi bem próximo minha, que ajudaram na revisão do PMBOK, eu achei isso o máximo, entendeu? Eu acho que isso é legal. Jonas, o Paulo, vocês também estão participando das revisões ou não? Não. Não, mas vão ser chamados aí. Espero ouvir a contribuição sua. Oi, Michele, tudo bem, Michele? Bem-vinda. Michele também é aluna. Boa noite, obrigada, Boa noite. professor. A Michele para mim é grande case de aluna aí. Iniciante mesmo da área de gestão de projetos e já vai firme aí tendo no Primavera. Diz aí, Michele, bem-vinda. Obrigada. Eu ainda estou iniciando, né? Estou na fase acadêmica, ainda estou estudando, fazendo pós. Não, professor, é só uma dúvida aqui com relação a gerenciamento de riscos. Sim. Na prática,
na prática, assim, na empresa, como que funciona? Tem uma equipe que é exclusiva para cuidar dos riscos e controlar ou não? Dentro do projeto, todo mundo é responsável por identificar e tratar. Ó, vamos lá. Isso vai da maturidade da empresa em gestão de projetos. Então, existem empresas que ele vai ter um departamento de risco, sim, vai ter uma equipe de risco com uma pessoa formada, né, um analista de risco, ele vai ter especificamente uma certificação internacional que valida ele na área de gestão de risco. Eu já trabalhei em empresas que tinha mesmo um analista de risco, um engenheiro de risco, uma pessoa só para isso, só que ela sozinha ela não faz. Aí vai até voltando na pergunta que o Jordi falou aí mais cedo. É, o Jordi falou e o José Araújo ele contribuiu com a resposta. É, uma pessoa só não pode estar responsável por tudo. Ele vai ser o líder, ele vai ser o direcionador, mas ele tem que promover workshops, ele tem que promover especificamente reuniões para poder fazer o levantamento de risco, para poder fazer o monitoramento e principalmente o que a gente vai ver daqui a pouco é a simulação desses riscos, as interações desse risco durante o projeto. Então, numa empresa, assim, até responder, Michele, dependendo da empresa, um planejador ele pode ser o responsável, então o engenheiro de planejamento, assim como ele está com o responsável, né, ou o planejador em si, ele está responsável pelo cronograma, pela parte de medição, ele pode ser responsável pelo risco e principalmente, ou pode ter um comitê, um grupo específico que só vai cuidar de risco dentro da empresa. Isso vai variar muito com relação ao portfólio. Agora, independente desses pontos, o próprio gestor de projeto, para vocês todos que estão como gestores, vocês têm que ter essa cultura de promover a gestão de risco dentro do projeto. Existem projetos que é muito mais obrigatório seguir a gestão de risco por conta da parte de saúde e segurança, mas a questão dos riscos de projetos, isso vai variar muito de acordo com a maturidade que a empresa está em observar as boas práticas de gestão de projetos. Então aí, ó, lembrando assim, ó, o gerenciamento de risco, ele é o processo de identificar. Eu fiz essa pergunta, né? Primeiro, o que é risco? O que é gestão de risco, gerenciamento de risco? E aqui, para vocês ainda fixar um pouco o aprendizado, o gerenciamento de risco é o processo de identificar, analisar, controlar, no caso a gente tem que minimizar, fazer a gestão, o controle dos riscos de um projeto. Ele trata sistematicamente de avaliar as incertezas, né, aquilo que a gente não tem certeza se vai ocorrer, se vai ou não vai ocorrer, que pode ser que ocorra e tenha resultado positivo, e pode ser que ocorra e ele impacte em custo, em prazo, em qualidade, em saúde, em vários itens do teu projeto. No que diz respeito à execução do projeto do futuro. Pois não, Jonas? Só para complementar, a nova lei de licitação, ela exige agora de todas as iniciativas públicas que seja elaborada uma análise de risco. Então, uma coisa que ficava por decisões das empresas efetivamente executarem, né, dentro das suas organizações, ela se torna de caráter obrigatório. É lógico que ainda é muito preliminar, ela não exige, por exemplo, uma análise quantitativa, que seria uma análise mais aprofundada, mas sim só uma análise qualitativa. Um outro aspecto também, só para comentar, acabou de ser lançado pela ACE uma prática recomendada sobre maturidade de riscos. Ela é bem interessante, eu acho que vale a pena quem tem acesso ao material da ACE consultar, porque ela define, inclusive, grau de maturidade de riscos para você, inclusive, identificar a organização, em qual nível de maturidade ela está, desde o nível de só fazer uma análise qualitativa até uma análise mais complexa, como um JCL, o Joint Confidence Level, de análise de risco. Acho que vale a pena o pessoal aí consultar. Ela é bem recente, inclusive. Tá bom? Ok. Obrigado aí pela contribuição. Como eu falei, o Jordi, existe um caminho, como se fosse uma fórmula para você implantar a gestão de riscos no projeto de vocês. Então, para todos, a gente tem que começar. Isso aqui pegando a referência do PMBOK como a referência nossa do
gestão de projetos e também gestão de risco, a gente começa sempre assim, precisa planejar. Tudo a gente tem que planejar. O que seria o plano? Um plano de gestão de risco, ou seja, nem que seja um formulário, um texto ou um template, mas pelo menos para descrever o como que você vai fazer essa gestão de risco no seu projeto. Precisa ter isso como regra, porque sempre a gente começa com um plano. Você tem que ter um documento descrito o que é esse plano, para evitar assim. Imagina, o Jordi, você começa lá. Fazer a gestão de risco. Aí você tem uma planilha lá que dá para você coletar todos os riscos. Aí depois, 2, 3 dias, alguém acha algo mais interessante e quer mudar. E aí, às vezes, o esforço que você começou a ter dentro do projeto, ele vai ser desviado. Então, o primeiro ponto é fazer esse plano. O plano de gerenciamento de risco é um template, é um formulário, um texto, pode ser um procedimento, pode ser no formulário de Word, ou então pode ser precisamente deixar descrito isso também no próprio termo de abertura do projeto. É importante ter descrito o como que vai ser feito. Eu vou passar rápido. O plano de gerenciamento de risco, depois a gente identifica os riscos, a gente realiza a análise qualitativa desses riscos, que é analisar a probabilidade dele ocorrer, e assim, ele vai ter baixo impacto, alto impacto. Agora, a análise qualitativa é fazer uma análise estatística mesmo, né, multiplicando valores, e aí a gente entra na simulação do Monte Carlo, que é especificamente o software vai contribuir nisso. E depois que a gente identificou e fez toda a análise do risco, a gente tem que planejar a resposta para ele. Porque se esse risco for uma ameaça e ela ocorrer, a gente tem que estar pronto para mitigar essa ameaça. Então, planejar a resposta ao risco. E tem a fase importante onde as empresas têm especificamente um responsável de risco, é a parte de controlar o risco. Porque o risco ele está sendo previsto num cronograma ao longo de um tempo. Então pode ser que um risco ele não ocorreu, e aí a chance dele ocorrer de novo já é nula, porque o evento que estava previsto para ele ocorrer já realizou. Então tem que controlar o risco para poder dar baixa no risco e continuar com o foco em questão de contingência para outros riscos. O que o gerenciamento de risco ela promove muito bem nos projetos que a gente atua? É a gente conseguir fazer as reservas, as contingências, seja de prazo e também de custo. Então, os objetivos do gerenciamento de risco em projetos são potencializar a probabilidade e impactos de evento positivo. Então, tudo que for benéfico para um projeto, a gente vai trazer formas de potencializar, e tudo aquilo que for de impacto negativo para um projeto, a gente vai ter que dar um jeito de minimizar e reduzir isso. Tá bem? Aí, em etapa aqui, o que a aula de hoje veio para falar? Pode falar, o senhor José Professor, Araújo. rapidamente, nessa organização, né, nesse plano, né, aqui a gente utiliza bastante lições aprendidas. Então a gente tenta vincular, né, projetos anteriores similares, né, e os riscos que podem aparecer nesse projeto, ele pode tá vinculado a essa lição aprendida que a gente teve num projeto similar, né, anteriormente. Acho bacana falar isso. Sim, sim. Que aí a gente vai ter um banco de dados, um planilhão, uma tabela, né, principalmente lição aprendida, para poder contribuir com os riscos que o projeto similar pode ocorrer. Exatamente, professor. Porque aí você minimiza. Então, principalmente porque você já sai de algo, né? Você já sai de uma lista, né? Sim, sim. Eu usei o termo banco de dados, mas assim, vocês podem chamar do que for, mas entenda que você pode ter de informações históricas, né, registro histórico, de lição aprendida de item que ocorreu num projeto para você aplicar no próximo. Principalmente assim, a maioria das empresas elas são típicas, a característica de projeto delas são iguais, então a chance de começar a repetir os mesmos eventos são grandes, principalmente porque ela vai ter muito know-how. Imagina uma construtora, uma empresa de montagem eletromecânica, uma empresa de engenharia, então
os tipos de lições aprendidas são grandes. E aí, poder falar assim, a empresa já está 10 anos fazendo a mesma coisa, e ela continuar cometendo os mesmos erros, mostra que ela está com a maturidade baixa em gestão de projetos e com a possibilidade alta de implantar a gestão de risco para melhorar. Então, vamos falar o seguinte, existe um software chamado Primavera Risk Analysis. Ele é um software da Oracle, assim como o Primavera P6, a gente faz o download dele no site da Oracle. Vou só puxar aqui na tela um exemplo aqui para vocês. Mostrar para vocês entenderem que existe. E lógico que o propósito aqui também, no final, já vou deixar disponível para vocês. O curso mesmo do Primavera Risk Analysis, ele vai ser um curso que vai ocorrer no final do mês, em 4 semanas. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre esse curso. Mas no curso a gente vai aprender a baixar o software direto do site da Oracle. Nós vamos, deixa eu só colocar aqui é um exemplo só do... E aí a gente baixa direto no site da Oracle. Ele é um software homologado, ele é um software licenciado, assim, e é permitido a gente fazer download, ele não expira. Então a gente vem aqui, coloca Primavera Risk Analysis, aí pesquisa, ele vai ter o tutorial, ele vai ter o procedimento, o passo a passo para a gente fazer download. Então eu não vou seguir aqui só por questão do horário, que a intenção é vocês entenderem a fonte de onde está vindo o software. Mais uma vez eu falo, ele é gratuito e homologado, então não é um software pirata que vocês estão instalando. Daqui a pouco eu vou executar ele aqui só para vocês conhecerem a máscara dele, entender como é que é. Só que assim, antes de ir especificamente para o software, eu preciso passar para vocês o que é a metodologia, o que é a gestão de risco, para que vocês entendam assim, o quão fácil vai ser aplicar e usar no software, desde que vocês entendam a lógica do como fazer uma gestão de risco, independente do software. Então, o software chama Primavera Risk Analysis. Primavera, ele pertence à Oracle, e é exatamente assim como o Primavera P6, ele tem toda a interface de predecessora, sucessora, recurso, custo, e aí, no caso, ele incrementa a simulação de um Monte Carlo para fazer análise de risco. A gente chama no mercado de PRA, assim como o Primavera P6, a gente só chama de P6, e no caso do Primavera Risk Analysis, que é para análise de risco, a gente chama ele de PRA. É comum falar no mercado o PRA. Ele é uma ferramenta desenvolvida para compreensão dos riscos para facilitar o seu gerenciamento. Então, ele vai exibir de forma melhor os riscos para que a gente possa gerenciar eles. Então, ele fornece análise completa de custo e riscos em cronograma durante todo o ciclo de vida. Então, ele vai te falar grana, quanto de grana você tem que reservar de contingência. Então, imagine que você já fez um orçamento e você faz uma simulação de todos os riscos em cima desse orçamento, e ele vai te falar, olha, a probabilidade do seu projeto ultrapassar para X reais ou ser abaixo de X reais está aqui. Ele vai te dar uma margem em percentual. E da mesma forma em prazo, olha, é melhor você já reservar uma contingência de 20 dias, ou de 15 dias, ou de 30 dias, ou de um mês, ou o tempo que for, para poder comportar dentro do período de execução. Então, o software ele habilita funcionalidade para qualificar e quantificar os riscos de um projeto através da comparação analítica de cenários e estabelece um cronograma e orçamento. Então, aqui é a imagem, quando a gente faz o login dele, e aqui é exatamente essas cores que estão aqui. Deixa eu pegar como exemplo aqui. As cores que estão aqui, ele está especificamente o risco. Uma ameaça, uma oportunidade, ele já vem. Ele tem telas especificamente onde a gente faz a gestão de risco. Para ele entender também, vamos saber o que significa esse Monte Carlo, essa simulação de Monte Carlo. Então, a simulação de Monte Carlo ela é a única solução hoje disponível para modelamento estatístico. Então, o software Primavera Risk Analysis, ele usa a lógica de Monte Carlo, que é um cálculo estatístico, é uma fórmula matemática
para poder quantificar os riscos. Então, ele é amplamente utilizado em vários cenários. Aqui é só uma análise, né? Imagina que uma região, uma área específica, e aqui cada ponto aqui são as iterações para poder calcular algo sobre essa área. Isso aqui é uma analogia mesmo do que é a explicação do Monte Carlo. Então, a gente tem na simulação um volume de experimentos. Então, no caso, a gente chama de iterações no software. A gente vai fazer assim, quantas iterações, quanta análise probabilística a gente vai fazer numa determinada atividade, uma determinada tarefa, e ao longo do tempo, para ele poder chegar na melhor iteração, na melhor solução. Então, o software, o Primavera Risk Analysis, ele fornece as ferramentas para modelar os riscos, analisar os impactos, para a gente poder mitigar. Tá vendo que é bem repetitivo o que eu estou falando aqui? Desde o início, quando a gente falou o seguinte, olha, o que seria gestão de risco? Para que a gente tem gestão de risco? Quando eu perguntei para vocês o que é risco, e aí eu falei para vocês, ó, traduzem sempre quando vocês escutarem gestão de risco como ameaça e oportunidade, para quê? Para aquilo que for uma oportunidade, a gente trazer isso para expandir e melhorar o projeto. O que seria uma oportunidade de um projeto? Uma redução de custo, uma redução de prazo, uma otimização. Então, isso é uma forma da gente a gente poder potencializar. E o que seria um risco? Uma ameaça em si. Essa ameaça ela é traduzida para nós como um impacto, algo negativo, algo que vai gerar mais custo, mais retrabalho, vai aumentar o prazo, algo que vai manchar a imagem da empresa, isso é um risco também, então a imagem é ruim. E o método Monte Carlo ele tem sido utilizado há muito tempo como forma de aproximação numérica, porque ele é função mesmo, são fórmulas. Tá, ele faz interações em termos de fórmula que na forma analítica mesmo, na forma convencional, a gente não iria conseguir fazer. Aqui embaixo também é uma imagem do extrato que ele vai gerar do software. Então, vamos lá. A aplicação prática aqui. Deixa eu abrir o software, só para já... Depois eu volto aqui na aplicação prática, que é mais fácil de eu demonstrar para vocês. Então, opa, peraí que deixa eu carregar minha imagem aqui, que ela... Esse aqui é o Primavera P6. A imagem ficou ruim para mim. Então, o Risk Analysis é esse software, ele tem... Aí, ó. Ele tá logando, ó, Oracle, Primavera Risk Analysis. E essa aqui é a máscara dele. Eu já vou abrir um que eu já tinha executado, estava rodando no meu computador. Pegar aqui só uma cópia do que já tinha. Vou ocultar aqui alguns pontos. Como que é feita uma análise de risco primeiro? A gente, igual eu tinha explicado aqui no slide aqui para vocês. A gente começa da seguinte maneira. Vou voltar na explicação aqui. Aqui só a questão dos benefícios dele, né? Vou passar superficial. O Primavera Risk Analysis, ele contribui em um projeto, porque ele traz para você técnicas de Monte Carlo para fazer a modelagem de valores. Ele vai te dar a medida para você mitigar o risco, e ele consegue pegar cronogramas do Primavera P6 e também do Project. Ele vai pegar o cronograma e através das atividades do cronograma, nós vamos ter campos onde nós vamos colocar quais riscos que podem ocorrer em cada atividade. E aí os riscos nessa atividade, qual a probabilidade dela impactar em custo, em prazo, e se ela é uma oportunidade ou uma ameaça. Isso a gente tem que setar no software. A gente pega atividade por atividade, identifica o risco naquela atividade e elenca se ela é uma oportunidade ou uma ameaça. E aí, identificando
depois o risco, a gente coloca qual a probabilidade que ela vai ocorrer. Então, ele vai incluir também medidas, vai fazer a análise de custo e de prazo existente. A gente vai simular ao longo de todo o projeto, né, fazer as simulações. O software ele traz imagens e informações que dá para a gente tomar uma decisão de forma mais práticas. É a questão da contingência mesmo. Ele vai recomendar qual o valor de contingência. Então, em projeto de capital, é obrigatório a gente rodar essa simulação de Monte Carlo, principalmente no Primavera Risco Análise, porque quando vai se obter uma autorização, imagina que a gente vai pedir uma verba para poder implantar um projeto, e na hora de solicitar essa verba, a gente precisa discriminar como que foi calculada a contingência. E aí, tendo o extrato do Primavera Risco Análise, tendo o extrato de como foi feito todas as iterações, isso facilita bem na obtenção de verba, porque se ganha uma confiabilidade um pouco maior. Então, um projeto, principalmente empresas financiadoras, elas pedem para ter uma consistência, uma robustez de como foi calculado o risco do projeto. Então, dá para gerenciar os planos de contingência do projeto, reduz consideravelmente a possibilidade de projetos acima do orçado, não. Como a gente já começa a identificar esses riscos, a saber quando que eles podem se materializar, a gente cria planos de ação em cima disso, para poder reduzir e minimizar o impacto. Ele tem uma interface gráfica bem amigável, é fácil de ler, daqui a pouco eu vou rodar simulações, vocês vão ver. Ele dá um cash flow probabilístico, né? Qual a probabilidade de dar um valor especificamente no fluxo de caixa? E ele é fácil de copiar e colar ele tanto no Word ou no PowerPoint. Então, quando a gente precisar tirar do software, não precisa ficar dando os prints, a gente pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V tirando do software para especificamente para o Word, para o Excel, ou para o Word, para o PowerPoint, né, para fazer relatório, fazer apresentações, e ele te dá um resultado consolidado de todo o projeto, permitindo identificação de áreas de alto risco. Ele faz um top-down, melhor para vocês. Aí, na sequência aí, que é o passo a passo do como fazer no Risk Análise, né, a gente precisa fazer o plano de gerenciamento de risco, né, definir quais são os fatores de risco no projeto. E aí, pessoal, no método convencional, vou mostrar uma planilha aqui, a gente faz exatamente isso. Ó, planejei o gerenciamento de risco. Aí eu posso vir aqui, definir parâmetros, quais são os parâmetros que eu vou setar no meu gestão de risco, as influências de cada item e os fatores de risco. Quais são os fatores de risco que eu vou analisar? Eu vou analisar no projeto e na atividade. CAPEX, que é a orçamentação. CAPEX é uma abreviação de Capital Expenditure, que significa a despesa de capital, ou seja, o custo, o orçamento do teu projeto. Então vamos pensar o seguinte: pensa em orçamento. Será que é um parâmetro que eu vou alimentar? É o orçamento? É o prazo? Eu vou olhar requisito de saúde e segurança, de meio ambiente, de imagem e reputação. Imagina assim, ocorreu uma greve aqui, o que isso vai representar? Pode dar um impacto em imagem. A questão de qualidade de escopo, etc. Então, aqui são a questão dos parâmetros. Está sendo definido, esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? Está sendo, olhando, orçamentação, o CAPEX, o prazo, a saúde e segurança, o meio ambiente, a imagem, a qualidade, o escopo, custo de operação também. Nesse caso aqui, nesse exemplo, tá zerado. Faturamento, desempenhamento técnico ou tudo. Lembrando que a soma vai dar 100% do meu da minha análise de risco que vai ser validada. Professor, como que eu posso fatiar isso aqui? Isso aqui é feito em brainstorm, chama também pessoas que são especialistas, para você determinar o que cada item desse é de impactante no seu projeto. Primeiro tem que setar esses parâmetros.
Isso aí, independente se a gente está fazendo análise de risco no Primavera Risco Análise, a gente precisa ter esses parâmetros já setados em planilha. E até é bom para já falar para vocês, vou deixar aqui a questão do PMKB, que é o nosso repositório, né? É uma base de gerenciamento de projetos. Ela é promovida também pela Saleto. Então, ele está desde 2006 como um repositório nosso, promovido também pela Saleto. E aqui, o que é interessante? Se vocês pesquisarem sobre gestão de riscos, aqui você vai ter desde artigos, templates, vão ter vários itens aqui para poder buscar de informação em gestão de risco. E aí, esses formulários de gestão de risco, esses templates para poder fazer gestão de risco, vocês encontram aqui também. Um outro caminho fácil de vir, ó, pode vir download, gestão de projetos, riscos. Aí clicando aqui, peraí, que veio um anúncio desnecessário. Peraí. Aí vem aqui especificamente, ele mostra todos os templates e formulários para poder fazer gestão de risco no projeto aqui. Tem questão das planilhas mesmo para fazer resposta ao risco, a matriz de risco, plano de gerenciamento de risco, ó, até o próprio plano dá para você fazer o download aqui. Eu vou colocar no chat para vocês, aí vocês só pode clicarem e deixa salvo aí no favorito do computador de vocês. Tá? Então olha só. Depois de eu fazer o plano de gerenciamento de risco, de eu setar o que eu quero fazer, a gente precisa vir agora e identificar esses riscos. Como que a gente identifica? A gente tem já o escopo do projeto já determinado, um cronograma já feito, pelo menos um cronograma macro, e a gente pega todas as atividades do cronograma, lendo essas atividades, nós vamos fazer uma reunião, um workshop de risco, uma reunião, é utilizado muito esse nome mesmo, uma reunião para levantamento de risco, é um workshop de risco. A gente vai reunir as principais pessoas do projeto, as principais lideranças do projeto, pode chamar especialista, e reúne, faz um evento de 1 hora mesmo, 1 hora, 2 horas, ou no máximo 3, mas faça um evento específico para botar as pessoas reunidas, sentadas, né, numa mesa ou num ambiente virtual, num chat de Teams, para poder identificar os riscos do projeto. Então, o identificar os riscos do projeto, lembrando que o que eu tenho de negrita aqui para mostrar para vocês é especificamente esse ponto que eu expliquei no início. O planejar, o identificar, o realizar análise qualitativa e quantitativa, planejar a resposta e controlar os riscos. Então, esses pontos aqui especificamente. Planejar o gerenciamento de risco. Aí, no link que eu te passei, vocês podem fazer download de ver um plano de gerenciamento de risco, como exemplo. Identificar os riscos. Precisa ter um workshop mesmo, é um processo que a gente vai fazer a determinação dos riscos que pode afetar o projeto, e aí a gente vai ter que identificar as pessoas que vai fazer essa análise de risco, tem que definir qual é a causa do risco, a probabilidade dele ocorrer, o impacto, que se ele ocorrer, qual é o impacto que isso vai gerar, e se possível, a gente colocar o nome da pessoa na planilha que identificou isso, porque se esse item ocorrer ou não no futuro, a gente recorre a essa pessoa. Faz também a questão de análise qualitativa, só do identificar o risco, ó, vou colocar para vocês aqui exatamente a definição do parâmetro, os fatores de risco. Em cima de cada item que a gente está falando, CAPEX, prazo, escopo, qualidade, etc. Esses itens aqui, eles são levantados primeiro nos parâmetros. Então, os itens dos parâmetros, que são os fatores de risco. Aqui um exemplo que está descrito, né? O que eu vou qualificar aqui? Esse risco ele está muito baixo, ou que ele está baixo, ou que ele está médio, ou que ele tem impacto alto, ou mais alto. Aí, por exemplo, aqui, exemplo, pessoal. Um exemplo aqui de CAPEX, para eu falar o seguinte, se esse risco está dando impacto
baixo em CAPEX, significa que a variação vai ser para mais ou para menos de R$50 mil. Ou ele vai ser baixo se ele for entre 50 e 150 mil, e assim por diante. Quer dizer que um impacto muito alto é um impacto alto em CAPEX seria de 300 mil a 500 mil, e qualquer variação acima de 500 mil, ela é um impacto muito alto dentro do projeto. Então, isso aqui é exemplo para CAPEX. Vamos falar de prazo aqui, por exemplo. Um impacto muito baixo em prazo de cronograma. Ele variar 5 dias. Não, agora ele variou entre 6 a 10 dias, é um impacto baixo. Não, agora já é um impacto médio. Aquele risco ou a probabilidade dele ocorrer deu um impacto aqui entre 11 dias a 15 dias. São exemplos. E aí, entre 16 dias a 25 dias é alto. E muito alto é atraso ou uma antecipação acima de 26 dias. Então, pode ser calculado em horas ou em dias aqui para poder vir. Como que isso é determinado? Um comitê de risco tem que sentar e tem que setar esses parâmetros. Então, a gente vai ter no mercado referências para vocês terem como ponto de partida. Mas para cada projeto é importante vocês sentarem e setarem. Então, aqui é um exemplo de como que a gente faz essas probabilidades desses impactos. Aqui é probabilidade e impacto. Se o impacto é baixo, muito baixo, médio, alto ou muito alto. E a questão da probabilidade será que ela vai ocorrer ou não? Então, de 0 a 20%. E se ela ocorrer, ainda é baixo, vai ocorrer entre 20% a 40%. A média de poder ocorrer entre 40% a 60% que esse risco pode ocorrer. Agora, é um risco alto de ocorrer, de probabilidade alta, se eu falar que tem 60% a 80%. Agora, muito alto é de 80% a 100%, ou seja, certeza que esse risco vai ocorrer. Então, esses fatores de risco é o que a gente identifica exatamente aqui na hora de fazer a identificação do risco. E é uma matriz. Então, quando eu falar assim, vou pegar aqui uma identificação de risco. Aqui estou falando na área de construção. E aqui um exemplo do que seria um risco na contratação ou na construção. A greve, turnover, um pleito, improdutividade da empresa. E aí, por que isso pode acontecer? Aí a gente vai mapear a causa, qual é o risco em si e o efeito disso, caso ele ocorra. E aí, a probabilidade é em cima daquela matriz lá. Será que um pleito de uma empreiteira ela é baixa ou muito baixa? Será que uma greve pode ocorrer? É muito baixa ou média? Deixa eu ver aqui algum risco aqui que foi classificado como alto. Eu acho que nesse exemplo didático aqui não tem nenhuma aqui com probabilidade. Aqui, teve um item aqui que é probabilidade alta. Necessidade de controle de obra via instrumentação aqui. Será que isso é uma incerteza por causa causada pela engenharia? Aí aqui foi classificada como alto. Então, à medida que muda o percentual, ele altera. E a matriz ela vai me falando qual é o impacto, se isso é em prazo ou em custo, ou em saúde, em segurança, ou em imagem, ou em qualidade. Isso é feito em um workshop de risco. A gente pega essa planilha, identifica para os itens do projeto e começa a fazer a qualificação desses riscos, a identificação. Então, aqui também um exemplo de todos os riscos, já na matriz, né, e a probabilidade dele ocorrer. E cada item desse a gente vai conseguir mensurar de forma estatística o item. Então, tem uma imagem aqui no... Espera aí, alguém levantou a mão, por favor. Larissa? Oi. Eu queria só comentar, na verdade, assim, só um questionamento, né? Porque assim, é muito difícil hoje, não vou falar assim muito difícil, né? Mas as pessoas confundem muito a descrição do risco, né? Sim. Detalhar um risco, uma causa, né? Um efeito, enfim. E isso aí pode manipular um pouco os resultados, né? Na hora que a gente for
detalhar esses tipos de riscos dentro de um PGR, por exemplo, né, e trazer isso para uma simulação. Sim. Que aí você pode ter uma simulação aí com um resultado que não é real ao teu projeto, e principalmente quando a gente fala que vai utilizar essa análise para contingência, né, para prazo e também para custo, acaba que a gente vai fazer uma reserva irreal. Então, é importante selecionar aqui, até nesse caso aqui, a gente descreveu, ó, saber até quem é as pessoas que você vai colocar na hora de fazer a análise de risco. Então, Isso. ô Jorge, só lembrando aqui que você perguntou mais cedo como você vai implantar, nos projetos que eu passei, começou assim, o gerente de projeto ou algum líder, ele pegou exatamente a planilha de gestão de risco e não colocou mais nada, nenhuma informação. Falou assim, ó, vamos primeiro fazer um brainstorm, vão circular com todo o time a planilha, vão dar um prazo de uma semana para todo mundo ir preenchendo, para todo mundo ir em forma de brainstorm, sair descrevendo os principais riscos que pode acontecer nesse projeto. Então, primeiro vão identificar, vão colocar o máximo de risco que for mesmo. Por exemplo, chuva, raio, neblina, cara, colocou esses riscos. Mas isso impacta em quê? Pode impactar em produtividade. A chuva pode impactar em produtividade. Questão de risco aqui de fornecimento. Pode ser que o material chegue com não conformidade, com defeito. E aí, tudo que é importante sair relacionando a planilha é essa parte de identificação. Quanto mais risco for identificado, é importante. E aí, até o exemplo que o José Araújo falou um pouco mais cedo, exemplo de projetos anteriores é muito importante. Opa, um projeto lá atrás deu tal risco aqui, tal item que apareceu como problema. Aí já pega e pode citar. Depois disso que vai fazer essa análise qualitativa, de falar o seguinte, ó, o risco tal, qual que é a probabilidade dele ocorrer? Baixa ou muito baixa? E se ele ocorrer, qual que é o impacto? Aí a gente qualifica ele em questão de impacto e probabilidade. Pode falar. O Pleitos é uma coisa que acontece muito nos projetos, e quando você não mapeia ele direito na gestão de risco, você não trata ele direito. Sim. Acho que é justamente o momento que você mostrar, olha, gente, vamos voltar aqui, que isso aqui tem muito pleito. Nossa, eu não sei quantos projetos que eu já vi que o pessoal pede pleito. Sim. E assim, se você não tiver argumento, perdeu. Você não viu isso, não. E é bom mapear, assim, pleito, e aí o que está causando esse pleito? Se é por conta de retrabalho, de ociosidade, ou de preço que não foi legal, e escopo que aumentou e não foi quantificado, isso tudo é importante. Aqui ainda né, nesse evento aqui, né, de fazer a análise qualitativa, né, de o que é a qualitativa? A gente identificou o risco e aí eu vou falar se ele tem probabilidade baixa ou alta e qual impacto que isso tem se esse risco ocorrer. Então tá aqui, ó. Tá uma pessoa andando, simbolizando, e aí o risco está simbolizado aqui, ó, na frente. Olha o risco. A pessoa vem e ele tem aqui, ó, alta probabilidade, ou seja, o espaço que ele tem vai demonstrar que ele vai cair aqui nesse buraco. Então ele tem alta probabilidade de ocorrer, só que ele tem baixo impacto. Então se ele cair aqui é como se fosse um degrau que ele está descendo. Agora eu tenho baixa probabilidade e baixo impacto. Olha só, o risco está bem pequenininho. Agora, baixa probabilidade, então o espaço aqui está pouco, a probabilidade dele cair é pouca, ele pode pular, mas se ele cair, o risco é grande, o impacto vai ser grande. Agora, o pior de todos é isso aqui, que simbolizou até morreu. Alta probabilidade, ou seja, o espaço está alto, e se ele cair também é alto impacto. Então, isso aqui é o que a gente vai ter que fazer para cada risco. Na hora que você identificou um risco, você fala assim, peraí, pleito na construção. A probabilidade dele ocorrer é baixa ou é alta? É baixa, beleza. Ou alta, pode ser alta. Mas espera aí, mas pode ser baixa a probabilidade de ocorrer, mas se ocorrer, o impacto é alto.
Então tem que ver assim, ó, se ele tem alta probabilidade de alto impacto ou baixa probabilidade de alto impacto e assim por diante. E aí vai o brainstorm. Eu falo em outros cursos aqui que eu já dei pela Saleto, que é um deles é o de planejador de elite, eu chamo ele, é o curso de planejador de elite. Quem aqui já fez o curso do planejador de elite comigo aqui? Acho que foi a Michele, mais gente. O Vanderlei, ele é o curso assim, que eu falo que ele é um aulão de planejamento mesmo, é o planejador de elite. Eu falo que uma virtude do planejador é o comunicar. A gente tem que conseguir reunir a pessoa dentro da sala, botar todo mundo para fazer o que precisa ser feito. Então, essa é uma virtude do planejador. Entendeu? Esse é um ponto grande. E aqui é a mesma coisa, você conseguir colocar dentro de uma sala as pessoas para poder falar dos riscos do projeto. Ah, falou? Quanto mais riscos levantados, melhor ainda. E aí a gente vai fazer essa análise de probabilidade de impacto. Dando sequência, aí você vai fazer a análise quantitativa, que aí a gente joga especificamente no software, que ele vai fazer as iterações. A gente já colocou no software especificamente a probabilidade, o impacto, e aí a gente vai dar um play, vai dar um run, um run mesmo, vai mandar rodar, e ele vai rodar de acordo com o número de iterações, que é o número de análise de Monte Carlo que a gente quer que ele calcula. O software dá para você colocar com 1.000, 5.000, 10.000. Quanto mais iterações, é mais análise combinatória que ele está fazendo de forma estatística para poder te resultar o impacto que vai ter no teu projeto. Feito isso, assim, a gente tem a questão da probabilidade, né? Ele vai te falar, né, 50% de chance de ocorrer, ou 80%, ou 90%, e a cada chance de ocorrer, ele vai te dar uma resposta para aquele risco. E aí, no final, a gente precisa sentar de novo com o time, na mesma planilha aqui, e planejar a resposta ao risco. Não sei se esse exemplo aqui já tem, que ele fala a probabilidade dele ocorrer, e depois uma resposta. Deixa eu ver a resposta. Eu não consegui. Aqui, ó, resposta ao risco. Ele vai pegar o risco e vai falar: olha, quem é o responsável? Beleza. Se esse risco ocorrer, nós vamos sentar aqui agora e nós vamos planejar o quê? Nós vamos colocar, por exemplo, é comum em projeto aí a gente colocar seguro por conta de frete. Porque aí fala, ó, se esse risco ocorrer, nós vamos aceitar, nós vamos pagar um seguro, o que é? Então, todos os itens são importantes. E no final, a questão do controlar o risco é fazer um monitoramento e controle dele. Acho que. Fechou. A parte de controlar os riscos. Na parte de resposta ao risco, o que é importante conter? É uma estratégia para tratar o risco, o responsável pelo risco, porque a pessoa que levantou, ela tem que também conseguir identificar um dono, né? Se esse risco ocorrer, a quem a gente vai socorrer, a ação de resposta ao risco e quem vai executar, né, essa ação da resposta tem que ter uma data limite também, por quê? Porque a gente vai monitorando a data, porque se venceu, aí fala assim, olha, já aconteceu o evento e o risco não materializou. Então a gente dá baixa, consequentemente, se a gente rodar de novo a análise de Monte Carlo, ele vai diminuir o percentual de contingência que a gente tem que continuar mantendo até o final do projeto. E contingência, às vezes, é um dinheiro que já vai ficar parado no projeto, vai ficar represado por questão de segurança. E os critérios de acompanhamento e controle dessas ações, resposta ao risco. Então, controlou o risco, você vai monitorar dia a dia, monitorar periodicamente, para saber se os riscos ocorreram ou não. Aqui vai ser. Antes de eu chegar no anúncio, só já falando que vai vir o curso do Primavera P6, ele inicia dia 29, perdão, o curso do Primavera Risco Análise, são 16 horas especificamente no software, mas deixa eu mostrar para vocês na prática funcionando o software aqui, ó. Depois eu faço o meu pitch de vendas, que eu gosto
que eu gosto de vender também aqui para vocês se tornarem meus alunos aí. Oi, Vanderlei. Eu consigo sincronizar ele no BI, né? O Não, software. não, Não consegue? não, sincronizar não, a gente vai precisar de exportar a base de dados dele e depois fazer o BI ler essa base de dados. Tá, Mas o bom é que a linguagem ela é simples, ela é linguagem de banco de dados, tá. tá? E aí eu tenho exemplo em templates disso, que já utilizou. Aqui um exemplo de um projeto, ele é um cronograma de uma execução de uma obra de terraplanagem. Então, é uma obra inteira mesmo, que foi contratado uma empresa para fazer engenharia, depois teve que contratar um pessoal de suprimento para comprar materiais, que tem material de tubulação que foi comprado nesse projeto. Tem também a própria empresa que foi contratada, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, materiais de tubulação. Aí a gente elencou três riscos que poderia acontecer aqui nos materiais de tubulação. Interferência de mão de obra não contemplada no projeto, ou seja, pode estar com outra mão de obra lá junto na hora de montar, interferência de montagem. Depois, os quantitativos de projeto pode ameaçar o CAPEX, né, o preço, e pode ter um atraso no recebimento de materiais ou aqui uma anuência. E aí foi quantificado, né? Qual a probabilidade de ocorrer? Aqui, vou pular de overhead, vamos pegar manutenção, combustível, greve durante a construção, falha de controle de qualidade, colocação de pleitos aqui da empreiteira, a chance de ocorrer aqui foi 30%, e assim por diante. É elencado exatamente aqui no software, em cima de cada atividade, na engenharia, interferência com mão de obra, erro de levantamento topográfico, aqui, algo que pode ocorrer, turnover tem vários itens aqui. Então, para cada item específico aqui do projeto, eles vieram. Então, o software, Ficou ele bom, hein? dá... Isso aí ficou legal isso aí, ó. Não, Ficou bastante coisa. Não, sim, sim. E aí, lembrando que o software ele vai te dar toda essa visibilidade mesmo. Os itens eles foram levantados especificamente no Excel e a gente importa aqui para o software. Para cada atividade, a gente coloca especificamente o impacto dela. E aí depois vem aqui no software, a gente seta aqui, eu vou colocar menos, só para não demorar muito, colocar só 1000 interação. E aí no final, ele faz a análise para nós. O que ele está fazendo? Ele está vinculando cada probabilidade. Eita, fechou. Aqui deu um erro inesperado aqui da Microsoft. Ele vai fazer cada cálculo, cada iteração. Até quantas probabilidades ele calcula? Eu vi que você colocou até... O máximo que eu coloquei foi 10.000 iterações. É porque demora, ele vai ficar demorando calculando. Mas eu já trabalhei em empresa. No caso, foi na Alcoa, que é uma mineradora de bauxita, que ele pediu para fazer com 5.000 iterações no máximo. Ele falou assim: ó, se o projeto for pequeno, faz 1.000 só. O que é 1.000? Ele vai pegar exatamente uma atividade e vai multiplicar ela, faz aquela análise combinatória mesmo, de matriz. Então ele vai multiplicando o fator de probabilidade com o risco e até chegar num item, num valor. Espera aí, deixa eu colocar aqui simulação. Estatisticamente, nem precisa rodar mais do que 5.000 simulações. É muito alto. Ele já vai chegar numa aproximação muito boa, independente do empreendimento. Para empreendimentos menores, você realmente nem precisa de 5.000. 1.000 já está mais que o suficiente mesmo. Aqui, ó. Eu vou... Aqui ele está calculando, está calculando em cima de 1.000. Ele está pegando cada atividade, multiplicando numa fórmula estatística, que é a fórmula de Monte Carlo, e aí ele está fazendo esse cálculo para nós. Ele está pegando cada atividade e o risco dela. Aí terminando aí, vai gerar um gráfico. Deixa eu ver qual que é o primeiro gráfico aqui. Lá, ele gerou o gráfico aqui de impacto para nós. O que ele tem? Aqui embaixo é o custo do projeto. Lembrando-se que valores
fictício, tá, pessoal? Disclaimer exatamente, não se apegue aos códigos que está aqui, mas o que a gente tem especificamente? O valor do projeto setado, orçado, ele foi no valor de 39 milhões, e aí ele tem uma probabilidade de 50% de chance dele ficar em 38 milhões, mas a chance dele ocorrer, vamos falar em 80% aqui, dele chegar em 40 milhões é bem alta. Quer dizer que a gente vai fazer uma contingência, reservar uma contingência de, no mínimo, um valor aqui considerável entre o valor determinístico dele, 35%. Na verdade, o valor orçado do projeto era 35 milhões, e aí tem que chegar e reunir naquele plano. Lembra do plano de gerenciamento de projeto, do plano de gerenciamento de risco. A gente vai falar o seguinte, ó, eu vou trabalhar com P50 ou P80. Seria com probabilidade de 50% de chance de ocorrer todos os riscos, ou com probabilidade de 80% de chance de ocorrer os riscos. E aí, se a gente determinar que vai ser com 80%, e isso vai estar descrito em algum padrão, quer dizer que a gente tem que ter a reserva de contingência em grana de 5 milhões, que é essa diferença aqui, ó, de 40 para 35. Eu teria que ter 5 milhões de reserva de grana. E aí, por quê? Porque há uma chance de ocorrer eventos em que a gente vai precisar de 5 milhões a mais. Meu orçamento ele pode estourar ele pode estourar em até 5 milhões. Mas agora, se para a empresa, eu já trabalhei, é interessante, eu já trabalhei em empresa que eles pediam 5 mil interações e eles já falavam, ó, sempre nós vamos trabalhar com P50. Mas já trabalhei com empresa que de cara eles já queria P80, que é a probabilidade de 80%. E esse Apesar valor... que P50 é como lançar uma moeda, né? A chance é baixa. É 50% de chance de dar o valor e 50% de chance de não dar aquele valor. Então não, é o 0 ou 1, Jonas. É o binário. Tudo ou nada. A NASA, ela no projeto não passa nela se não for no mínimo P70. A nota de corte deles. Para alguma prática é 80, 90. Na aviação, indústrias, pontos mais sensíveis, projetos mais sensíveis, em que envolve um risco sério, principalmente relacionado a vidas, componentes e tal. E isso aí também vai muito do que você está avaliando, né? Está olhando um projeto como todo de determinada atividade ali no seu limite. Aí é para minimizar, chegando a 0,00 lá, óbvio. Isso aí varia muito do negócio, do tipo de atividade, fase do projeto, enfim, do que está sendo analisado. Sim. Ó, e as análises que ele pode nos dar aqui, questão de custo, ó, eu vou deixar para exibir somente o 80, né? P80. Essas barras azuis aí, elas significam o que dentro dessa análise? Aqui, você está falando... Isso. Você está falando aqui do... É o HIT mesmo. Você fala essas colunas? Exato. Exatamente. Aqui no determinado período, né? No caso aqui, a chance de um risco aqui ocorrer nesse início e chegar em 35 milhões é pouco, é 1. Isso aqui é o número de interações que apareceu. Eu vou gerar um outro relatório que ele vai falar assim, quantidade de itens que eu tenho aqui, ó. Cada barra desse é as iterações. É o número de iterações que ele foi calculada e ele chegou aqui, por exemplo, nesse pico aqui, ele chegou no número de iterações que ultrapassou a 93%, que seria na faixa de 41, 42. Pode falar, Jonas. Não. Era fazer um comentário sobre isso mesmo. Na verdade, isso aí são as frequências que aparecem aqueles valores, aqueles resultados, né? Na hora que ele faz a simulação. O que o software chama das iterações. Aqui, ó, o número de iterações foi 1000, que ele calculou, e aí cada barra dessa aqui é a quantidade de vezes que ocorreu aquele risco, e se todos esses riscos materializarem, vamos falar o seguinte, se 100% daqueles riscos calculados acontecerem, a gente precisaria dessa contingência, desse pico.
Então, aqui, quanto menor a barra, significa assim, ó, são um risco que a chance deles ocorrerem é muito baixa. Entendeu? E aí o software ele vai mostrar para nós o custo, a folga, o lag, né, as folgas. O importante também em duração, deixa eu colocar somente o de 80. Aí ele vai falar também quanto de duração a gente vai variar, né? A duração do projeto, deixa eu determinística aqui. A duração, ela, ela aqui em dias, o máximo que pode ocorrer, ela virar de 103 dias, ela virar 116. Então, aqui ele já te dá uma estimativa. Aqui, uma questão de data de início, mas o que a gente utiliza muito em projeto é a data fim e também o custo. Então, aqui eu vou determinar a minha contingência, né, quanto de máximo eu vou chegar, e a questão da data probabilística dele alcançar. Então, se eu já tenho aqui o meu cronograma, ele estava colocando aqui para 2 de julho. O cronograma estava 2 de julho. Então, a chance desse cronograma terminar em outubro, que é 22 de outubro, ela tem uma chance alta em cima dos 80%. Ó. Do P80, ele fala assim, ó, o risco que você tem, se você não mitigar aqueles riscos, ele vai sair de julho para outubro. Então, aqui a gente já consegue ter análise de cronograma, análise de prazo, para poder trazer o cronograma para a data planejada. Pois não, Jonas? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele faz o cruzamento, aquela análise conjunta de custo e prazo, criando uma nuvem de pontos também ou não? Você sabe dizer? Não. Não, que é aquela Não, análise JCL. Ou ele vai fazer exatamente o custo ou o prazo. Ele não faz o cruzamento das duas e gera não nuvem mescla. de pontos, não, né? Não. Tá. Não. Aqui o que a gente chama de gráfico tornado, então é a questão da duração. O que ele está fazendo? Ele está pegando os riscos, esses aqui são os riscos que já estavam lá calculados, ele já pega exatamente os riscos, e aí ele tá mostrando para nós uma análise mais sensitiva do impacto disso no projeto. Então, quanto menor o item aqui, é a chance daquele item, daquele risco ocorrer. Agora, aqui, ó, de todas as interações que ele fez na simulação nossa, qual que é o risco mais preocupante? Colocação de plates pelas empresas. Porque se esse risco ocorrer, ele também pode impactar mais aqui em duração. E aqui, o outro, em custo aqui, qual o pior custo, qual o pior risco que pode incorrer para nós? Aqui seria atraso no recebimento de anuência, depois erro de engenharia, colocação de pleito e assim por diante. Então aqui, ó, ele vai elencar os top 5, né, os maiores em questão de impacto. Outra análise aqui que ele vai fazer, sim. Deixa. Aqui a questão da mitigação. Então, a data mínima que pode ocorrer de antecipação de cronograma é a data máxima, ele já te informa. E a questão também, aí deveria ter aqui, ele não apareceu a questão do custo. Deixa eu fazer uma outra simulação para vocês, olha só. Aqui eu já peguei um exemplo pronto. Mas o que a gente pode fazer na prática do projeto de vocês? Imagina aí, ó, já está aqui o software. O software, você pode vir importar um cronograma. Deixa eu pegar aqui. Você pode importar um cronograma e fazer o schedule validation, que é o que? A validação do cronograma. Ele valida em cima dos pontos importantes. Ele vai validar sobre lógica, sobre rede de predecessora, sobre duração. Então, ele vai fazer uma análise exatamente no teu cronograma aqui. Deixa eu pegar lá no... Ai, peraí. Deixa eu só pegar aqui. Esse cronograma é seu, tá, Michele?
MS aqui, ó, Michele Sabino. Eu peguei exatamente um cronograma que foi feito do curso anterior, que é o curso do Primavera P6. Esse curso terminou no final do mês passado. E aí eu peguei o cronograma de um dos alunos que, coincidência, está aqui, a Michele que fez esse cronograma. Aí é um cronograma de estrutura metálica. Eu só salvar aqui. O que eu tenho aqui nesse cronograma? Vamos abrir ele no Primavera P6. Aí, a imagem está um pouco ruim. Deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir o Primavera P6 só para vocês entenderem este exemplo didático aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui o cronograma no P6. Espera aí. O Primavera P6 é o software principal de planejamento de cronograma. Hoje, no Brasil, ele é o mais utilizado para projetos mais específicos. Aqui, ó, esse é um cronograma. Peguei lá do histórico nosso de chat, do grupo nosso. E aqui é um cronograma, linha de base aqui, para poder executar um escopo de um projeto. Deixa eu só mudar aqui o Activity Code. Fase, etapa, pacote e disciplina. Só alinhando aqui. Aí esse é um cronograma simbolizando uma montagem de uma estrutura metálica de uma área industrial. Então, esse projeto ele tem as fases de... Ai, deixa eu tirar o... Deixa só um aqui. Só para... Ele tem lá os milestones do projeto, os marcos, né, de início e término do projeto. Então aqui em geral. Aí tem as fases de engenharia, suprimento e construção. Então, em engenharia tem o detalhamento das estruturas, que é a engenharia mesmo, em si, do projeto, com a duração aqui, de uma engenharia detalhada simbólica. Aí tem a parte de suprimento, que ele é a aquisição de serviço, que é a empresa que vai fazer a engenharia detalhada. Então, aqui é a etapa de contratação da empresa de engenharia. A gente tem também as etapas de fornecimento. Então, vai ter que fornecer estrutura metálica. E eu tenho também a etapa de fabricação dessa estrutura metálica, que é a parte de fornecer essa estrutura metálica. E eu tenho que também contratar a empresa que vai fazer a montagem da estrutura metálica. Então, a engenharia, eu tenho o detalhamento dela, a engenharia. Eu tenho, na parte de suprimento, a compra da estrutura metálica, a compra da empresa que vai fazer contratação da empresa que vai fazer a montagem e também da empresa que vai fornecer essa estrutura metálica. E na parte da construção, exatamente, eu mobilizo, né? Então eu tenho a minha mobilização, que é treinar as pessoas, contratar as pessoas, e tem a parte de montagem. Então aqui é um exemplo didático bem pequeno. Isso tudo que foi feito em algumas aulas do curso do Primavera P6. Então, toda a estruturação de como montar esse cronograma foi feita. Então, uma das alunas está aqui, é a Michele, e a gente colocou a quantidade de horas prevista para poder executar o escopo e também esse aqui é o percentual de avanço físico. Estou dando só uma explicação para vocês entenderem que isso aqui é um exemplo real, prático, né? Que dá para entender assim, ó, o software está mostrando a curva S do projeto e todas as atividades com duração. Entendendo esse escopo, simbolicamente, o que a gente teria que fazer agora? Fazer uma análise de risco em cima desse escopo. Por exemplo, detalhamento de estrutura metálica. Quais são os principais riscos que a gente pode ocorrer aqui? E esse risco ele tem probabilidade baixa ou alta?
qual que é o impacto? E assim por diante. Então, eu posso ter, da mesma forma, vamos montar a estrutura metálica num trecho aqui. Qual é o impacto que eu tenho? Eu posso ter atraso na mobilização, eu posso ter greve, eu posso ter pleito da contratada, eu posso ter atraso no fornecimento de estrutura metálica, eu posso ter estrutura metálica que vai chegar com erro de furação, erro de fabricação. Então, eu tenho N impactos, N riscos, mas também do risco que eu posso ter. Tá dando microfonia aqui para mim. Pronto. Também o risco ele pode ser oportunidade. Eu posso ter oportunidade de conseguir um preço melhor, ou a estrutura já vir pré-montada de forma em módulo, que isso seja benéfico na obra, na construção. Então, tudo isso pode ser levantado. Então, aqui é o cronograma, a gente já entendeu o cronograma, ele está com recurso, ele tem quantitativos, etc. E aí, da mesma forma que a gente tem o conhecimento total aqui do cronograma, aí eu fiz a importação dele. Se eu quiser fazer a verificação do cronograma, eu posso fazer também. Ele fez uma análise agora do cronograma, da integridade do cronograma. Eu só fiz um clique, foi muito rápido, porque está leve aqui, mas eu fiz o clique do report. Ele está falando o seguinte, qual que é o prazo de execução? A data tal. Quantas atividades o cronograma tem? Tem 39. Aqui é o valor em grana que ele conseguiu ler, que lá a gente colocou até o valor em reais. No cronograma aqui, a gente colocou o custo dele também. Então, é que nos recursos, na aula, né, em si, a gente colocou os recursos. Então, para cada item aqui de montagem, igual aqui, o fornecimento da estrutura metálica, a gente colocou o preço dela também. É R$33 mil a tonelada, o preço dela. Então, como o cronograma está vinculado com recurso, ele multiplicou a quantidade prevista vezes o preço unitário, e assim por diante. O ajudante aqui é R$200 a hora, o montador de estrutura é R$290 a hora. Então, o valor que apareceu aqui em questão de custo, né? Deixa eu selecionar dele, o budget. Aqui não apareceu o valor que a gente tem orçado nesse projeto, e ele já veio aqui quantificado aqui também. Gente, são valores simbólicos, não é um projeto tão grande assim, de 32 milhões. E aí, o que ele começa a fazer? A primeira validação. Porque um cronograma inconsistente, ele é um risco para nós, num projeto. Porque como que eu vou saber que o cronograma está projetando uma data real coerente, e aí eu estou confiando naquela data fim, mas aquela data lá está furada. Tipo assim, já fizeram uma linha de base furada. O próprio software ele vai começar a validar. Ele vai olhar o seguinte, olha, atividade com restrições. Não pode ter restrição no cronograma. Não pode ter. O que é uma restrição, um constraint no cronograma? É a gente martelar mesmo, é a gente marretar que a atividade tem que iniciar ou terminar aquela data. E não pode ser. Todas as atividades têm que estar livre. Porque se uma impactar, a rede lógica tem que continuar dando sequência. Aí ele vai ver, será que eu tenho atividades abertas sem sequência? Sim, ele encontrou duas. Mas quais são? São os marcos. O início de projeto e o fim de projeto. Então essa é admissível. E assim por diante. Ele vai olhar atividade sem sequência, atividade com lag muito grande, ou com folga, com lag negativo, que não pode ter, que são as antecipações dela, né? E assim por diante. O software ele já está fazendo uma análise aqui, como é um cronograma que foi feito em um curso, ele aqui está sem erro nenhum, ele não apareceu nenhuma inconsistência, mas eu posso pegar qualquer outro cronograma aqui, fazer uma validação, e se tiver inconsistência, ele vai me apontar. Feito uma verificação, significa que o meu cronograma que está aqui, ele está com uma rede lógica ok, eu posso confiar no que está nele. E aqui, ele tem o custo elencado, a duração, início termo, a data de início termo e duração.
Aqui está exatamente todas as atividades do cronograma. Qual que seria o próximo passo? A gente vir atividade por atividade e começar a elencar os riscos e as incertezas nele. A gente vem aqui e seta no software todo o risco e incerteza. Mas assim, só para valer o nosso tempo aqui, dá para fazer uma verificação aqui, tipo, uma simulação, vamos por exemplo aqui, ó. Essa atividade aqui, montar a estrutura metálica, ela tem 23 dias setado lá, que é o que a gente orçou. Mas eu posso falar, será que qual que é a mínima, a mais provável e a máxima duração desejada? Vamos falar aqui, dos 23, o mínimo que eu vou conseguir gastar é 20. Aí ele vai fazer uma média. A mais provável é 23 e o máximo de dia para essa atividade vai ser 29. Então, aqui ele está fazendo a triangulação, ó. O mínimo, o mais provável e o melhor. E se eu quiser fazer isso também como custo, deixa eu pegar aqui esse valor total aqui, só para facilitar a digitação. E aí eu vou colocar aqui, vou botar 00 aqui, ó, botar 0. Então, o mínimo de custo é esse. E aí ele faria também em questão de custo, o mais provável e o melhor. Deixa eu colocar só em duração. Vou fazer a simulação rapidinho, vou colocar aqui 25, vou deixar o outro aqui como 35, 45, 10, 35, vou parar só nesses aqui. Aí no final a gente faz a mesma análise. Vou pegar aqui, vou mandar rodar o risco. Nesse momento eu estou calculando o quê? Eu quero prever uma contingência de prazo, que no cronograma que a gente acabou de puxar aqui, ele falou que a data de início é 1º de julho e a data de fim é 24 de fevereiro. Aí vamos fazer uma simulação aqui de 1000 iteração. Aí eu vou pedir para fazer um gráfico aqui no final e aí ele roda. Ele está fazendo agora a análise. Ele pegou a data, pegou a atividade, colocou o mínimo, o mais provável, o máximo, essa triangulação, e ele vai me jogar agora uma projeção de data. Será que aí ele está calculando aqui para nós. Da mesma forma, data e valores também, o quanto que aquele atraso pode impactar em custo. Então, em vez de terminar em 24 de fevereiro, vamos ver aqui a probabilidade. Então, vamos lá. Duração. Ele pegou aqui o risco aqui maior, questão de estrutura metálica, colocou mais o percentual. Espera aí. Ó, a chance dele antecipar aqui, o mínimo seria, deixa eu colocar P80 mesmo. A data de cronograma é 24 de fevereiro. Então, a data de cronograma está batendo, ó, 24 de fevereiro e 24 de fevereiro, que é determinista. E um P80, a chance dele sair de 24 de fevereiro, a data máxima que ele pode ocorrer, se todos os riscos materializarem, seria 16 de abril, mas o mais provável aqui é que ele não termine em 24 de fevereiro, é bem provável que ele não termine em 24 de fevereiro, mas é bem provável que ele termine exatamente em 17 de março. Então, as iterações que ele fez aqui exatamente para P80, ele calculou chegando numa estatística, numa probabilidade do cronograma terminar em 17 de março. Então, o que é importante começar a fazer agora? Quais são os riscos que estão fazendo o cronograma projetar para 17 de março e vir com ações mitigatórias para poder puxar. Então, essa é uma análise. Então, aqui ele puxou ó,
esse aqui é de outro projeto que ele. Acho que ele não fechou. Não, é esse mesmo. Essa questão do software, ele só vai ser muito mais válido para nós quando a gente tiver uma estatística mesmo já levantada, uma gestão de risco levantada e poder aplicar. Então, teria para hoje é isso sim. Fala assim, não está sendo uma aula para mostrar para vocês como operar, mas pelo menos eu estou alimentando vocês de informações do que é esse software, do que é uma gestão de projetos em um projeto, o que é fazer uma gestão de riscos em um projeto. E aí, daqui para frente, assim, vocês têm que buscar sempre mais conhecimento, elevar mais informações e saber aplicar. O que é bom dos dois softwares, igual eu já falei nas turmas em que eu ministrei o Primavera P6, vocês já podem baixar o software, já podem utilizar no computador de vocês, podem aplicar e mostrar para a empresa o benefício de estar utilizando. Então, não necessariamente precisa esperar que a empresa aprove para vocês usarem, mas se vocês já tomarem essa iniciativa de começar a fazer em cima do conhecimento que vocês estão adquirindo em um curso, já é importante. Tá? Então, aí, aproveitando, hoje eu achei que foi muito baixo esse meu pitch de venda, que eu fiquei mais focado em explicar para vocês. Mas é o seguinte, vou deixar para vocês o link do curso aqui. O curso ele está previsto. Deixa eu voltar aqui. Já vou colocar aqui para vocês aqui. Saleta Edu. Todos os cursos. Esse aqui. O curso está previsto para 16 horas de treinamento, então ele vai ser especificamente agora só do software. Então, nós vamos construir cronogramas aqui no software, fazer toda a análise de interações, de risco, levantamento de risco, identificação de riscos, análise qualitativa e análise quantitativa e gerar relatórios. Igual aqui, ó, os relatórios que o software simula, todos eles a gente vai gerar para poder simular mesmo em exemplo para vocês. A gente vai fazer junto a esses exercícios e gerar reports. Volta de novo no item. Eles são 4 encontros, todos vão ser em quinta-feira, vão ser todos nas quinta-feiras. Começando dia 29 de agosto, depois 5 de setembro, 12 de setembro, 19 de setembro. Online, ao vivo, aula gravada, caso tenha alguma aula que não consigo participar, vai ficar gravado, vocês vão vir, com exercício, com certificado assinado pela Saleta Edu, duração de 16 horas, investimento, valor de R$ 480. Hoje, por você, a turma tá boa, tá grande. Eu vou deixar disponível aqui agora no chat um link de desconto de 20% de desconto. Por quê? Você já. Aí, deixa eu encontrar o link aqui. Vou compartilhar com vocês. Isso. Olá lá no chat. Aqui ele está com 20% de desconto, aí saindo de 480 para
384, é uma excelente oportunidade. Vou copiar o mesmo link. O que é isso? Essa fórmula aí, agora que eu vi que você colocou, Paulo. Ó, tá no... pessoal, conversando com o Jonas, a equipe, a mais provável... Essa análise estatística aí é um negócio muito mais profundo. Mas sim, o propósito aí só para o pessoal saber que existe, não está inventando nada, né? Isso aí está no PMBOK, a fórmula, cálculo prático. Isso. E várias pessoas estudaram antes, assim, tudo para poder contribuir que o projeto termine no preço e no prazo estimado. Ó, coloquei aqui no chat aqui para nós, é o link, esse já com 20% de desconto. Detalhe, todos que são alunos da Saleto, Edu, já fizeram qualquer curso conosco, aí precisa chamar a gente porque o desconto é maior. O desconto é de 35% para ex-aluno, o aluno atual da Saleto Edu. Mas para quem está iniciando, nunca esteve conosco como aluno, o link, esse que eu deixei aqui no chat, ele é especificamente com desconto de 20%. Então a aula começa dia 28. Deixa eu ver aqui no calendário certinho. É dia 29, na verdade, na quinta-feira, e são 4 semanas. Tá? Conto com vocês e já quero agradecer especificamente para a participação de todos, por ter dedicado essas 2 horas aí comigo, e querer aprender um conteúdo novo. E conte comigo aí no que precisar. Tá? Agradeço demais.